Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o Gabriel Cacau e hoje vamos continuar falando sobre múltiplos e divisores, de uma forma mais direta sobre o máximo divisor comum. Preparados? Para começar, vamos analisar o seguinte desafio. Quantos retângulos conseguimos formar com 8 quadradinhos? Veja na tela os 8 quadradinhos. Queremos colocar esses 8 quadradinhos lado a lado, de modo a formar um retângulo. Você tem alguma ideia de como podemos fazer isso? Observe uma possibilidade. Colocamos os 8 quadradinhos dispostos em uma única fila, onde temos uma linha e 8 colunas. Os 8 quadradinhos lado a lado. Temos o retângulo 1 por 8. Essa foi bem fácil. Você tem mais alguma ideia de como podemos formar retângulo com esses 8 quadradinhos? Olha o slide. Nós podemos simplesmente juntar na própria posição que eles já estão, formando 2 linhas e 4 colunas, ou seja, um retângulo 2 por 4. E aí, será que tem mais alguma possibilidade? Na verdade, não. Com 8 quadradinhos, só é possível formar esses 2 retângulos. Vamos ver os 2 casos lado a lado. Olha no slide. Temos um retângulo 1 por 8, ou seja, uma linha e 8 colunas, e outro retângulo 2 por 4, ou seja, 2 linhas e 4 colunas. Vale dizer que podemos girar esses retângulos e formar outros retângulos com 8 linhas e uma coluna e 4 linhas e 2 colunas. Mas, na prática, os retângulos são os mesmos que tínhamos anteriormente. Bom, vale dizer ainda que, se quiséssemos determinar a quantidade de quadradinhos em cada caso, já sabemos que é 8, mas bastaria multiplicar a quantidade de quadradinhos da base, que no primeiro caso é 1, pela quantidade de quadradinhos da altura, que no primeiro caso é 8. 1 vezes 8, é claro, dá 8. O mesmo podemos fazer no segundo caso, multiplicar a quantidade de quadradinhos da base, que é 2, pela quantidade de quadradinhos da altura, que é 4. E, obviamente, 2 vezes 4 é igual a 8. Vale lembrar ainda uma propriedade muito importante da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, o resultado. Podemos inverter essa ordem. Ao invés de termos 1 vezes 8 e 2 vezes 4, ter 4 vezes 2 e 8 vezes 1. A partir dessas multiplicações, podemos tirar algumas conclusões sobre múltiplos e divisores. Vimos isso em aulas anteriores, mas não se preocupe, nós vamos relembrar agora. Temos 1 vezes 8 igual a 8 e 2 vezes 4 igual a 8. Bom, vamos observar a primeira multiplicação. Podemos tirar algumas conclusões. Observe que 8 é o resultado da multiplicação de 1 por 8. Então, podemos concluir que 8 é múltiplo, por ser o resultado da multiplicação, de 1 e 8. Também podemos concluir que 1 e 8 são divisores de 8. Isso, pois, ao dividir 8 por 1 e 8 por 8, encontramos como resto 0. Vamos fazer a mesma coisa no segundo caso. Podemos dizer que 8 é múltiplo de 2 e 4. Isso porque 8 é o resultado da multiplicação entre 2 e 4. Da mesma forma, podemos dizer que 2 e 4 são divisores de 8. Isso pois 8 dividido por 2 e 8 dividido por 4 deixa resto 0. Até aqui não tem nada muito novo, é bem verdade. Bom, já vimos que os divisores de um número são aqueles que, ao dividir, deixa como resto 0.
Em aulas anteriores, vimos que para determinar os divisores de um número, precisamos testar essa divisão. Na aula de hoje, vamos ver um outro raciocínio. Bom, vamos determinar os divisores de 18 e os divisores de 24. Bom, vamos começar escrevendo algumas multiplicações que resultam em 18. A primeira delas é 1 vezes 18. Isso é igual a 18. Você concorda? Bom, vamos agora tentar multiplicar 2 por algum número para chegar em 18. Será que isso é possível? É claro, estamos trabalhando com os números naturais. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. 2 vezes quem é igual a 18? Ah, 2 vezes 9, isso mesmo. Então, 2 vezes 9 também é igual a 18. Será que conseguimos multiplicar o 3 até chegar no 18? Eu sei que você pensou corretamente. 3 vezes 6 também é igual a 18. Então, conseguimos multiplicar 3 por algum número e chegar no 18. E o 4? Vamos pensar juntos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Não, nesse caso não foi possível chegar em 18. Isso, claro, trabalhando nos números naturais. Então, vamos para o próximo. Vamos para o 5. 5 vezes algum número é igual a 18? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Por 5 também não foi possível. Vamos então para o próximo. Vamos para o 6. Essa ficou fácil. Você lembra que falamos que a ordem dos fatores não altera o produto? Ou seja, o resultado? 6 vezes quem é igual a 18? Olha na linha de cima. 6 vezes 3. Estamos apenas trocando a ordem. Será que precisamos continuar testando o 7, o 8, o 9 e assim por diante? Não. A partir do momento que repetimos uma linha, nós podemos parar e nós já temos todos os divisores do 18. Olha como. O 1 é um divisor do 18. O 2 é outro divisor do 18. O 3 é outro divisor do 18. O 6 é o próximo divisor do 18. Temos também o 9 e, claro, o próprio 18. Vamos tentar fazer o mesmo raciocínio para os divisores de 24. Vamos começar, é claro, pela multiplicação de 1 por ele mesmo. 1 vezes 24 é igual a 24. E 2, será que 2 vezes algum número é igual a 24? Bom, 24 é um número par. Então, 2 vezes 12, isso mesmo, é igual a 24. Será que conseguimos fazer com 3? 3 vezes algum número natural será igual a 24? 3 vezes quem é igual a 24? Ah, 3 vezes 8, isso mesmo. E o próximo, o 4? Será que isso é possível? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Vamos para o próximo, que é o 5. Bom, 5 vezes alguém é igual a 24? Esse alguém sendo um número natural. 5 vezes 1, 5, 10, 15, 20, 25. Com 5 não é possível. Vamos para o próximo, que é o 6. Agora ficou fácil. Observa o 6 aqui em cima. Apenas trocamos a ordem e já vimos que
a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, o resultado. 6 vezes 4 é igual a 24. Como já repetimos uma multiplicação anterior, não precisamos continuar testando os valores. E temos todos os múltiplos de 24, que são eles: 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o espaço acabou, mas vou colocar aqui embaixo. E o 24. Bom, essa é mais uma forma de encontrar os divisores de um número natural. Bom, vamos seguir a nossa aula. Olha o slide. O professor Clayton deseja dividir os alunos de 2 turmas em grupos, de modo que todos os grupos nas 2 turmas tenham a mesma quantidade de alunos e cada grupo tenha a maior quantidade possível de alunos. Então, temos 2 turmas e queremos repartir essas 2 turmas em grupos, de modo que esses grupos tenham a mesma quantidade de alunos e a maior quantidade possível. Perceba que vamos trabalhar com divisores, mas o maior divisor em comum entre 2 valores. Vamos continuar com o enunciado. Quantos alunos devem ter em cada grupo se a turma A tem 18 alunos e a turma B tem 24 alunos? Bom, a turma A possui 18 alunos e queremos dividir essa turma em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Então, na prática, estamos querendo os divisores de 18. Você lembra que já determinamos esses divisores no quadro? Você lembra deles? São 1, 2, 3, 6, 9 e o 18. Vamos fazer a mesma coisa para a turma B, que possui 24 alunos. Queremos dividir os 24 alunos em grupos. Ou seja, estamos querendo determinar os divisores de 24. Isso, pois cada grupo deve ter a mesma quantidade de alunos. Os divisores de 24 já calculamos anteriormente nessa aula. Você lembra deles? São 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o próprio 24. Vamos ver essas 2 informações em uma mesma tela. Determinamos os divisores de 18 e os divisores de 24, ou seja, as possíveis quantidades de alunos em cada grupo. Vamos voltar para o enunciado e destacar 2 informações. Queremos que todos os grupos nas 2 turmas tenham a mesma quantidade de alunos. Ou seja, não pode ter grupos de 6 alunos na turma A e 8 alunos na turma B, por exemplo. Tem que ter a mesma quantidade nas 2 turmas. E cada grupo tem que ter a maior quantidade possível de alunos. Isso significa que queremos o maior divisor em comum entre 18 e 24, já que queremos que tenha a maior quantidade de alunos por grupo. Observando esses valores, qual é o maior divisor em comum do 18 e o 24? Qual é o número que está tanto na listagem do 18 quanto na listagem do 24 e é o maior dentre eles? Se você observar, é o número 6. Ou seja, a turma A será dividida em 3 grupos de 6 alunos e a turma B será dividida em 4 grupos de 6 alunos. O que fizemos foi encontrar o maior divisor em comum entre esses 2 valores, 18 e 24, ou seja, o máximo divisor comum, que
muitas das vezes é abreviado como MDC. Vale lembrar que esse conteúdo vocês também encontram no seu material Rio Educa. Foi muito bom estar aqui em mais uma aula e até a próxima!